Olá pessoal, você já assistiu alguma corrida de Fórmula 1? Talvez já tenha ouvido sobre alguns ídolos do esporte, Senna, Hamilton, Schumacher. Todos eles são sinônimos de talento no mundo do esporte. No entanto, existem muitos outros talentos por trás dos pilotos. O desenvolvimento dos carros é extremamente importante. A aerodinâmica, motor, eletricidade está muito presente no dia a dia desses desenvolvedores. Hoje, vamos falar sobre as funções de aceleração, desaceleração e o impacto direto em cada piloto, a força G. Primeiro, há de se explicar como os pilotos estão posicionados no carro, como é visto nesse esquema. A aceleração dos objetos é definida pela equação de Torricelli, definida por v² é igual a v0² mais 2 vezes a vezes ΔS, onde v é a velocidade final, v0 é a velocidade inicial, a é a aceleração e ΔS é o espaço percorrido pelo corpo, sendo o espaço final menos o inicial. Essa equação é dada por uma derivada, taxa de variação do cálculo diferencial. Para a desaceleração, é usada a mesma equação, porém, a mudança é com relação ao coeficiente da aceleração, que nesse caso é negativo, afinal, o movimento diminui ao longo do tempo. A força G, tão importante nos carros de Fórmula 1, é definida pela segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Veja bem, nos carros de Fórmula 1, a aceleração e desaceleração é muito grande, então em todos os eixos existe a pressão sobre a cabeça do piloto, definida por F é igual a m vezes a, onde F é a força, m é a massa e a é a aceleração adquirida. A força G é a força da gravidade da Terra, que é aproximadamente 9,8 metros por segundos quadrados, e não é muito difícil encontrar os Gs, sendo necessária apenas uma multiplicação simples. Essa força pode causar muitos efeitos no corpo humano, entre eles o esmagamento de todos os seus órgãos. Em uma montanha-russa, pode-se atingir até 6G, assim como nos carros de Fórmula 1. No circuito turco de automobilismo, a curva 11 pode chegar até 8G. Os pilotos contam com uma série de equipamentos que reduzem o impacto do carro ao redor de seu corpo. Entre eles, o halo, aro que envolve a cabeça e o pescoço deles. O Hans, que segura o capacete ao seu pescoço. E a proteção de cabeça, HDP, que não deixa a cabeça dos pilotos mexer mais que o máximo permitido pelos seus corpos. Isso é, a presença da força G é limitada por esses atributos do monoposto. No entanto, existem pilotos que sofrem grandes impactos por milésimos de segundo, de até 70G. O acontecimento desses acidentes ajudou a aumentar a segurança dos carros, que hoje são melhores preparados para grandes impactos. Robert Kubica, em 2007, sofreu um acidente de 75G, um dos maiores da história do automobilismo, assim como de Romain Grosjean, de 71G. Max Verstappen, na Inglaterra em 2021, sofreu um impacto de 51G lateral, como os vários outros pilotos em atividade. Além disso, a força G incide também em montanhas russas, aviões de caça, etc. Alguns aviões, como o do Esquadrão de Demonstração Aérea, a tradicional Esquadrilha da Fumaça, têm equipamentos anti-G, que são airbags por todo o corpo dos pilotos, para a proteção dos órgãos e saúde neurológica do militar, já que a alta força G pode causar náuseas e desmaios. Existe também o G negativo, que acontece quando o corpo perde peso, ao invés de ter seu peso multiplicado, usualmente acontecendo em descidas bruscas e movimentos de dorso, de cabeça para baixo. No vídeo, pode-se entender como funciona o movimento da força G no pescoço dos pilotos. Preso pelos equipamentos, observa-se a mudança de direção constante, principalmente em curvas de alta velocidade. A gravidade é obviamente muito importante para a sobrevivência na Terra. Isto é, por ela, nossos órgãos se mantêm estáveis e o sangue é bombeado corretamente para todas as partes do corpo. O G negativo afeta a pressão sanguínea totalmente, podendo causar náusea e vômito, diferentemente do G positivo, que também afeta a pressão, porém de forma diferente. Atinge muitos músculos de quem está sendo submetido. Os pilotos de Fórmula 1 convivem dia a dia com a força G, e para suportar os altos valores dessa força em seus corpos, fazem treinamentos diários de força nos braços e pescoços, a fim de minimizar os danos e cansaço ao fim das corridas. Como vimos, a força G pode estar presente em situações cotidianas, como andar em montanhas russas, mas ainda assim pode ser prejudicial nesses momentos curtos. Nos carros, não é diferente. O chamado downforce é o que faz os carros se manterem na pista, sem decolar. Cálculos que também envolvem muita matemática e física. Por fim, esperamos que você veja com outros olhos o esporte mais caro do mundo, que é, na verdade, o mais tecnológico também.